Fala, galera rubro-negra! Em jogo marcado por uma bonita ação contra o racismo, né, e apoio ao Vini Júnior depois de tudo que ele sofreu lá na Espanha, o Flamengo decepcionou mais uma vez em campo. Maracanã lotado para mais de 65 mil torcedores, o Flamengo empatou em 1-1 com o Cruzeiro pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E em mais um jogo em que o Flamengo não volta para o segundo tempo, nós tomamos ali um sufoco, a verdade é essa, graças a Teus Cunha que salvou alguns lances ali de perigo do Cruzeiro, a gente saiu com empate. A gente para observar os últimos jogos e vê, cara, é nítido, todo mundo consegue enxergar isso. O Flamengo joga com um mínimo de intensidade no primeiro tempo e na segunda etapa do jogo o Flamengo não tem perna. O Flamengo não consegue jogar. É impressionante. Isso vem já de vários jogos anteriores. Se a gente parar aí para observar algumas conversas que já foram colocadas aí na prensa de que os jogadores reclamam um pouco da intensidade dos treinos do Sampaoli, a pergunta que fica: será que com essa intensidade toda nos treinos o Flamengo não consegue chegar num jogo ali para valer e ter forças para um segundo tempo manter aquela intensidade, aquela contundência que tanto o Sampaoli fala? Não sei. É um ponto para a gente parar e analisar se realmente isso é o que está acontecendo e que pode estar influenciando no segundo tempo dos jogos que o Flamengo vem atuando. No jogo em que Léo Pereira sai machucado, fica aí mais uma dúvida para o próximo jogo contra o Fluminense, o jogo de volta da Copa do Brasil. Entra o Davi Luiz, tem aquela cláusula de renovação automática, se cumprisse determinada quantidade de minutos em campo, jogos, ele acabou acionando essa cláusula de renovação automática quando entrou ontem em campo e ficou jogando praticamente toda a partida. E mais uma vez, Sampaoli erra no ponto de vista de avaliação do jogo em utilizar as 3 substituições e deixar mais uma vez um jogador contundido em campo, né? Ontem foi o Wesley que se machucou num lance ali que o Gabigol até pediu para ele sair do campo para bater a falta e ele se machucou e continuou ali. A gente ficou com -1 no final do jogo de ontem. E tivemos também mais um jogo marcado pela ausência do Pedro em campo. A verdade é essa. Apesar de estar lá fisicamente, né, tá ali compondo o grupo no jogo, mas Pedro foi nulo mais uma vez. Eu não sei se falta objetividade do Flamengo em concluir a gol ou fazer passes mais verticais para quebrar as linhas e tentar chegar próximo ao gol adversário, mas fato é que o próprio Sampaoli comentou na entrevista pós-jogo falando que falta finalização. Ele diz que o time fica muito tempo no campo do rival, mas não faz o dano que deve fazer. Ele diz que tem que melhorar. É óbvio que tem que melhorar. Quem assiste os jogos do Flamengo vê que o Flamengo tem uma posse de bola que é uma posse de bola improdutiva. O time fica no campo adversário tocando a bola de lado e não ataca o gol. Então assim, Pedro não é acionado. Também das vezes em que teve a bola no pé não se saiu bem, né? Não sei o que está acontecendo com o Pedro, mas a gente tem um problema muito sério para a próxima quinta-feira, né? Com o jogo contra o Fluminense aí na Copa do Brasil. Não sei se vai dar tempo suficiente. Hoje o time ganhou folga, né? Depois da partida de ontem contra o Cruzeiro. São Paulo vai ter até quinta-feira para ajeitar esse time aí e melhorar a possibilidade aí da gente conseguir essa vaga na Copa do Brasil, né? Contra o Fluminense. Fato é que o próprio Fabrício Bruno, no final do jogo, logo na entrevista ali em campo, ele falou que não adianta a gente ter aquele jogo contra o Fluminense, todo mundo se aplicou e depois fazer jogos de merda, né? Como ele mesmo disse. A torcida vaiou no final do jogo, vaiou e com muita razão, cobrou. O Matheus Vital, jogador do Cruzeiro, em entrevista também falou que achava que o Cruzeiro merecia a vitória porque o Cruzeiro foi melhor em campo, e eu, sinceramente, acho que o Cruzeiro foi realmente melhor, não no primeiro tempo. O primeiro tempo ficou equilibrado ali pra baixo, tá? Nivelado pra baixo. Mas no segundo tempo, o Cruzeiro atacou o gol do Flamengo, levou perigo, coisa que a gente não conseguiu fazer no segundo tempo inteiro. No segundo tempo inteiro a gente não conseguiu atacar. Aí a pergunta que fica é a seguinte, vou até deixar uma pergunta pra vocês. Pode um time inteiro tá passando por uma fase? Ou são pontos, são jogadores mais decisivos que estão em uma fase e acabam influenciando todo o grupo? Não sei. O que está acontecendo no Flamengo, eu não consigo identificar, porque assim, é um problema generalizado. A gente vê jogadores sem condições físicas para atuar 2 tempos de jogo. Cara, a gente já tá na metade do ano praticamente e a gente não tem um time preparado fisicamente.
Então, assim, é difícil hoje você acreditar que o Flamengo vai conseguir superar o Fluminense. A gente sabe que clássico é um jogo diferente, mas é difícil você parar e falar assim, cravar que o Flamengo vai passar pelo Fluminense, porque pelo que vem jogando, dificilmente vai passar. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que a gente precisa de regularidade, a gente não tem regularidade com esse time de Flamengo, faz um jogo bom e 5 ruins, e não tem. Libertadores, o Flamengo poderia estar bem melhor na tabela, apesar de ainda estar em segundo no grupo, mas poderia estar com uma pontuação melhor, e não está. Assim, com os times que tem enfrentado na Libertadores, é muito preocupante. São dois times nulos, o Alcas e o Nublense, são times de pelada, pelo amor de Deus. E o Flamengo não consegue ter pelo menos o mesmo número de pontos que o Racing. Então, assim, é difícil a gente acreditar que esse ano o Flamengo vai conseguir conquistar alguma coisa. Mas, em se tratando do Flamengo, a gente tem que também ter um pingo de esperança, porque ano passado, mais ou menos nessa época, a gente também estava assim, já dando a temporada por perdida, só que a gente teve o Dorival aí que arrumou o time, fez o simples e colocou o time para jogar. Vamos ver se o Sampaoli consegue colocar essa contundência que ele tanto fala no time do Flamengo. Vamos aguardar. Vou pedir pra galera que ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal, não custa nada, é só deixar ali um cliquezinho, você tá inscrito, e quem quiser deixar o like, pode deixar o like. Quem quiser comentar, acha que o time do Flamengo está todo em uma fase, ou são jogadores que estão em uma fase que acabam influenciando o time, deixa aí nos comentários. Quem é a culpa do Flamengo estar desse jeito?